História da calculadora. Nos tempos de hoje, a calculadora é uma ferramenta indispensável, devido à extrema necessidade do homem moderno de fazer cálculos com maior rapidez e precisão. Rapidez e precisão que o homem busca desde a antiguidade. A primeira máquina de calcular foi o ábaco, que surgiu na antiga Mesopotâmia por volta de 3500 a.C. Os primeiros ábacos eram desenhados no chão e depois colocavam as bolas de pedras para calcular, mas com o passar do tempo, passaram a ser construídos em tábuas de pedra ou mármore, onde se lapidava as letras e se colocava depois bolas de pedras, para poder fazer os cálculos. Ábaco romano de bronze. O ábaco também teve seu uso datado na China em por volta de 2600 AC, onde evoluiu para sua forma final, o suanpan, que é um ábaco mais parecido com os ábacos que usamos hoje em dia. No Japão surgiu um ábaco parecido com suanpan, o famoso soroban. Soroban. Calculadoras mecânicas. Relógio calculador. A primeira calculadora mecânica foi inventada pelo professor alemão Wilhelm Siccar em 1623. Essa calculadora era capaz de somar, subtrair, dividir e multiplicar números até 6 dígitos, indicando o resultado através de um toque de sino, por isso ficou conhecida como relógio calculador. Infelizmente o único exemplar dessa calculadora, ainda incompleto, foi destruído em um incêndio, mas na década de 60, foram encontradas as anotações do projeto dessa calculadora, possibilitando sua reprodução, atribuindo a Wilhelm Siccar a invenção da calculadora. Atribuição que antes era dada ao matemático francês Blaise Pascal, pela criação da Pascaline. Reprodução da calculadora de Wilhelm Siccar. Pascaline. A Pascaline foi uma calculadora mecânica construída pelo matemático Francis Blaise Pascal em 1642. A Pascaline em seu interior tinha como elemento essencial uma roda dentada construída com 10 dentes. Cada dente corresponde a um algarismo, de 0 a 9. A primeira roda da direita corresponde às unidades, a segunda à sua esquerda corresponde às dezenas, a seguinte às centenas e assim sucessivamente. Um mecanismo muito simples construído com uma garra resolvia o problema de transporte, cada vez em que o algarismo de uma das rodas passava de 9 a 0, fazendo com que as rodas vizinhas fossem arrastadas, deslocando-se um dente, para frente ou para trás, dependendo da operação matemática. Através desse mecanismo, a Pascaline realizava operações de adição e subtração, mas a ideia original era que fizesse também multiplicação e divisão. Pascal recebeu a patente do rei da França para criar mais Pascalines e vender no mercado. Ele construiu 50 versões dessa calculadora, mas ela não teve muita aceitação no mercado. Pascaline. Stephen Reconner. Em 1672, o matemático Gottfried Wilhelm von Leibniz, baseando-se na calculadora de Pascal, construiu a Stephen Reconner. A Stephen Reconner era uma calculadora mecânica que fazia as 4 operações básicas e a raiz quadrada dos números. Mas como Leibniz não chegou a terminar a calculadora, ela ainda apresentava alguns erros ao fazer cálculos de divisão e raiz quadrada. Réplica da Stephen Reconner de Leibniz. Calculadora de Philipp Matthaus Rahn. Em 1774, o padre alemão Philipp Matthaus Rahn projeta uma calculadora que realmente fazia as 4 operações perfeitamente. Nessa calculadora Rahn usou uma bateria similar à que Leibniz tinha usado na Stephen Reconner. Diferente da calculadora de Leibniz, a calculadora de Rahn era redonda e nela havia espaço para valores de 12 dígitos. Modelo da calculadora de Rahn. A calculadora de Rahn influenciou o engenheiro alemão Elfrisch Johann von Miller a produzir uma calculadora similar em 1784. Também acredita-se que a calculadora de Rahn tenha influenciado o matemático francês Thomas Colmar a produzir a aritomometrie, 1820. Calculadora de Elfrisch Johann von Miller. Aritomometrie. A aritomometrie foi uma calculadora produzida pelo matemático Francis Thomas Colmar em 1820. Usando os desenhos da calculadora de Leibniz. A calculadora de Colmar fazia as 4 operações básicas perfeitamente. Colmar patenteou a aritomometrie e produziu 5.000 exemplares, obtendo um grande sucesso com a venda dos exemplares. Pois, diferentemente das outras calculadoras mais antigas, a aritomometrie era mais fácil de manusear. Um dos últimos modelos produzidos da calculadora de Colmar. Difference Engine. Em 1822, o matemático inglês Charles Babbage constrói um modelo da Difference Engine,
em português, máquina da diferença, que era uma máquina capaz de resolver equações polinômicas através de um método de diferenças infinitas, o qual evitava a necessidade de multiplicação e divisão, que possibilitava a construção de tabelas logarítmicas. A Difference Engine era capaz de receber os dados, processá-los, guardá-los e depois mostrá-los. Por isso, ela também é conhecida como um dos primeiros computadores da história. Difference Engine de Babbage. Babbage trabalhou na Difference Engine com o engenheiro Joseph Clement até 1832. Pois na época, desistiu de continuar o projeto da Difference Engine. Em 1847, Babbage retorna a trabalhar no projeto da Difference Engine, mas com o intuito de criar uma Difference Engine segunda, que seria uma Difference Engine mais rápida e com capacidade de fazer cálculos com números maiores. No entanto, essa máquina não saiu do papel e Babbage desistiu dela em 1849. Difference Engine de Seutz. Nos anos de 1830, o sueco Per George Seutz, que na época era editor de um jornal técnico de Estocolmo, ao ler um artigo sobre a Difference Engine, demonstra interesse em fazer uma Difference Engine. No final dos anos de 1830, Seutz começou a se comunicar com Babbage e a construir a sua Difference Engine juntamente com seu filho Edvard Seutz. O modelo preliminar da máquina de Seutz ficou pronto em 1843, e o seu modelo finalizado ficou pronto em 1854. Difference Engine de Seutz. Analytical Engine. Em 1833, Babbage começou a trabalhar no projeto da Analytical Engine, em português, máquina analítica, juntamente com Ada Lovelace, filha do Lord Byron, que ajudou a programar os cartões perfurados da Analytical Engine. Segundo Babbage, a Analytical Engine seria capaz de somar, subtrair, dividir e multiplicar, efetuar operações em sequência e armazenar os resultados intermediários de até 1000 números de 50 dígitos e depois de executar o processamento dos dados, a máquina reproduziria os resultados em cartões perfurados ou em relatório impresso. Porém, o governo inglês não investiu no projeto, pois considerou a máquina muito avançada e com utilidade duvidosa. Babbage trabalhou na máquina analítica até o ano de sua morte, que foi em 1871. Porém, devido à falta de investimento, a Analytical Engine acabou não saindo do papel. No entanto, em 1991, o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Londres construiu uma máquina usando os projetos de Babbage e as peças que seriam disponíveis para ele na época. A máquina pesa algumas centenas de quilos e opera com uma manivela. A máquina construída funciona muito bem e ainda não calculou uma resposta errada. Graças a isso, Babbage ficou conhecido como um dos inventores do computador e Ada Lovelace foi considerada a primeira programadora da história. Reprodução da Analytical Engine. Adding Machine. Nos anos de 1880, o americano William Seward Burroughs cria uma máquina de calcular, a famosa Adding Machine, ou em português máquina de adição, patenteando-a em 21 de agosto de 1888. A calculadora de Burroughs tem um diferencial em relação às calculadoras inventadas anteriormente, pois ela, além de efetuar as contas, também imprimia o resultado das contas em uma folha de papel. Com isso, a máquina de Burroughs ficou famosa, pois facilitava muito o trabalho de banqueiros, contadores e comerciantes da época. Adding Machine de Burroughs. Curta. O século XX foi marcado pelo aparecimento dos primeiros computadores eletrônicos na década de 30 e 40, que na época eram calculadoras imensas que faziam milhares de cálculos por minutos. Apesar disso, em 1948, surge uma calculadora mecânica de tamanho compactado, a Curta. Projetada pelo engenheiro austríaco Kurt Erstar, a Curta foi uma calculadora de manivela com design extremamente compacto em forma de um pequeno cilindro que cabe na palma da mão. Nela se podia fazer cálculos de adição, subtração, divisão, multiplicação, e com um pouco de dificuldade dava para se calcular raízes quadradas e fazer outras operações nela. Ela foi muito usada até a década de 70, pois foi na década de 70 que as calculadoras eletrônicas se popularizaram no mercado, fazendo com que a Curta se tornasse obsoleta. Curta. Calculadoras eletrônicas. 14A. A primeira calculadora eletrônica do mundo foi 14A, produzida pela Casio em 1957. A 14A efetuava operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com até 14 dígitos. Calculadora Casio 14ª. 001.
Em setembro de 1965, a Casio lança uma segunda calculadora, a 001, que foi a primeira calculadora eletrônica do mundo com função de memória. No ano seguinte, a Casio começa a exportar para os Estados Unidos e Europa, iniciando sua caminhada rumo ao mercado global. As calculadoras da Casio foram bem recebidas em todo o mundo, e sua produção total alcançou a marca de 100.000 unidades em 1969. Modelo 001 da Casio. Calculadora científica. Na segunda metade dos anos de 1960, houve uma grande explosão no número de fabricantes de calculadoras a despontar no mercado. Em seu ápice, esse número chegou a 50 fabricantes, criando-se assim uma competição acirrada, e a partir daí o termo guerra das calculadoras. Nessa época, a HP lança seu primeiro modelo de calculadora científica no mercado, o modelo 9100. Calculadora modelo 9100A de 1968. Em 1972, a HP lança sua segunda calculadora científica, que foi a HP 35B Calculator, que tem um design mais parecido com as calculadoras científicas de hoje. HP 35B Calculator da HP. Depois do lançamento das calculadoras científicas, várias empresas passaram a produzir calculadoras científicas, e graças a isso, as calculadoras científicas têm evoluído muito com o passar dos anos, ganhando funções novas a cada ano que passa. Texas Te Inspire CAS. Se inscreve no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.